Olá, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Superi Notícias nesta terça-feira, dia 7 de junho. Superi Notícias, claro que você já sabe, é o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, canal 20. E lembrando que só na Superi TV, no seu canal 20, você acompanha as reuniões ordinárias que acontecem na Câmara Municipal. E hoje é mais um dia de reunião. A partir das 18 horas você acompanha só aqui na Superi TV, canal 20 da TV a cabo, mais uma edição de mais uma reunião ordinária que acontece na Câmara Municipal de Governador Valadares. Sem mais delongas, vamos com a primeira notícia aqui do Superi Notícias nesta terça-feira, dia 7 de junho. A quarta dose contra a Covid-19 começou a ser aplicada em Governador Valadares nesta segunda-feira. Isso para a população com 50 anos ou mais. Está liberada também a aplicação da segunda dose de reforço para profissionais da saúde de qualquer idade. Para receber a vacina, é preciso que tenha 4 meses da aplicação da terceira dose. A coordenadora do setor de imunização de Governador Valadares, Márcia Cordeiro, ressaltou a importância de tomar todas as doses disponíveis, já que já existe uma comprovação que a quantidade de anticorpos vai caindo com o passar do tempo. Por isso, a terceira dose e agora a quarta dose é necessária para que se complete todo o esquema vacinal. Vale lembrar que 2 doses não são suficientes. As doses estão disponíveis nas salas de vacinas do município, 51 no total, 38 na área urbana e 13 na área rural. Portanto, vale a pena repetir. As doses estão disponíveis nas salas que têm a disponibilidade de vacinas contra a Covid-19. Ao todo, são 51 salas, 38 aqui na nossa cidade, aqui no município de Governador Valadares e 13 na zona rural. Portanto, procure a sala mais próxima de você para poder efetuar a vacinação ou a dose de reforço contra a Covid-19. Lembrando que ontem foi liberada as doses para as pessoas que se enquadram, no quadro de 50 anos ou mais. O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal poderia ter ajudado mais o estado no atual mandato, iniciado em 2019, a partir da eleição de Jair Bolsonaro como presidente. Segundo Zema, o governo Bolsonaro teve atenção com Minas, mas ficou aquém do esperado. Veja a declaração do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Primeiro, que nota que o senhor dá para a gestão do presidente Bolsonaro? E segundo, ele teve aqui recentemente, embora tenha um candidato ao governo, ele disse que em time que está ganhando não se mexe. Enfim, ele tem piscado para o senhor, isso é inegável. E por que o senhor acha que o senhor, mesmo reafirmando publicamente que está com Felipe Dávila, por que o senhor acha que no imaginário popular fica vivo aí a possibilidade do senhor estar com Bolsonaro? Bom, Guilherme, eu diria que houve uma vinculação do meu nome ao dele porque nós fomos eleitos na mesma eleição, em 2018. Tanto ele quanto eu éramos nomes desconhecidos, mas eu até outro dia fiz questão de confirmar. Eu conheci o presidente Bolsonaro, a primeira vez que eu estive pessoalmente com ele foi no dia 14 de novembro de 2018. Já tínhamos mais de 2 semanas da eleição, que o elegeu e que me elegeu. Então, acho que devido nós termos sido eleitos numa situação semelhante, acabou tendo aí essa vinculação, mas eu nunca estive no partido dele, ele nunca esteve no meu partido. E com relação ao governo federal, eu acompanho muito Minas Gerais, eu tenho frisado sempre, nós temos tantos problemas aqui. Agora eu vou lá avaliar o que o governo federal está fazendo em Pernambuco? Não vou, não. Eu vou avaliar o que nós temos feito aqui em Minas Gerais. Na atenção do governo federal para Minas Gerais, de 1 a 10, como que o senhor avalia?
Eu diria que o governo federal poderia ter feito muito mais para Minas Gerais, entendeu? Fez. Nós vamos ter aqui o metrô de Belo Horizonte, que foi fruto do ministro Tarcísio, desse trabalho que eu fui a Brasília diversas vezes, mas queríamos que as rodovias federais aqui, Ben, tivessem recebido uma atenção maior, uma manutenção maior, que a 262 sentido triângulo tivesse recebido recursos para ser duplicada, etc. Tivemos um apoio, tivemos alguma coisa, mas eu gostaria de muito mais e tenho cobrado e não estou satisfeito, porque Minas merece mais. Mas quantificar em nota? Eu acho que avaliar o governo federal, eu que não fui acompanhar o que ele fez no Pará, é muito difícil, né? Mas se você quiser saber a nota do meu governo aqui, eu diria que é uma nota média. Temos muito o que fazer ainda por Minas Gerais. As temperaturas devem cair novamente nos próximos dias em todo o estado de Minas Gerais, principalmente na capital mineira, Belo Horizonte. Com o frio, o agasalho é imprescindível ao sair de casa. Mas a população não deve se descuidar de outro item, a máscara de proteção. Essencial para evitar a infecção por Covid-19. O alerta é feito por infectologistas que integram o Comitê Popular de Enfrentamento à Pandemia na capital. Segundo os especialistas, o acessório é ainda mais necessário devido à sazonalidade das doenças respiratórias. A população tende a ficar em lugares fechados, o que facilita a circulação dos vírus. A taxa de incidência da doença para cada 100 mil habitantes está próxima de 200. Há cerca de um mês, o índice era de 60, o que representa uma alta de 233%. Para infectologistas, a desobrigação do uso de máscaras foi precipitada. A flexibilização entrou em vigor no final do mês de abril. Vale lembrar que na última quinta-feira, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte voltou a recomendar a utilização do equipamento, como nas escolas. A decisão, no entanto, fica a critério das instituições. Lembrando que aqui em Governador Valadares, também no mês de abril, o uso de máscara ficou na seguinte forma: facultativo, ou seja, usa quem quer. O mercado financeiro prevê inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo em torno de 9% neste ano de 2022. A estimativa está no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. A mediana da previsão dos últimos 30 dias prevê inflação em 8,89%. Se for considerado um período mais recente, de 5 dias, a mediana fica em 9%. Para 2023, a projeção é de que a inflação fique em 4,39%. Na projeção que considera 5 dias, o índice é de 4,5%. As projeções para este ano estão acima da meta de inflação, que é de 3,50%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, o limite é inferior a 2% e o superior é 5%. Para 2023, o centro da meta é 3,25%, com intervalo de 1,75% a 4,75%. O Boletim Focus reúne a projeção de cerca de 100 instituições do mercado para os principais indicadores econômicos do país. Esta é a primeira divulgação do boletim, após 5 semanas de suspensão em razão da greve dos servidores do Banco Central, que seguem em paralisação. A edição dessa segunda-feira do boletim tem informações parciais das projeções do mercado financeiro feitas até a última sexta-feira, dia 3 de junho. O Brasil criou 196.966 vagas de empregos formais em abril deste ano. O dado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foi divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O cálculo foi feito a partir do saldo do total de contratações de abril, que fica após a subtração das demissões efetuadas no mesmo mês no país.
O resultado líquido representa uma melhora no cenário do mercado de trabalho formal de 123% em comparação com o mês de março, quando o número de novos empregados formais foi de apenas 88.145. O crescimento também é semelhante na comparação com abril de 2021, quando foram registrados 89.538 novas vagas. Ainda assim, as novas vagas formais geradas ficaram abaixo do mês de fevereiro de 2022, quando o Brasil criou 333.989 postos de emprego com carteira assinada. O setor que mais se destacou, alavancando os números em abril, foi o de serviços, com uma alta de 117 mil novos empregos formais no mês. O salário médio de admissão do período foi de R$ 1.906. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.212. Mais de 2 milhões de brasileiros estão com alguma pendência na declaração anual do Imposto de Renda da Pessoa Física. E os documentos estão retidos pela Receita Federal, para que os fiscais do órgão analisem a documentação. Se o contribuinte tiver pendências, ele pode ser impedido de receber a restituição, se tiver direito. Segundo a Receita Federal, a maioria das irregularidades estão ligadas à omissão de rendimentos ou ausência de informação recebida por algum dos seus dependentes. A partir do mês de junho, os contribuintes já podem consultar os erros do imposto de renda, sendo possível fazer a retificação para que a documentação esteja em dia. Os brasileiros que não entregaram a declaração no prazo legal terão que pagar multa com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo 20% do imposto devido. Vamos falar de política, porque o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ironizou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de outubro deste ano. Isso com o apoio do pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Moro também anunciou que vai vir a Minas Gerais nesta semana. Ele deve embarcar na capital mineira nesta quarta-feira, portanto amanhã, para participar do lançamento, a partir de meio-dia, do movimento em torno de sua agenda, de suas pautas contra a corrupção em favor da Operação Lava Jato, intitulado Movimento Organizado República e Ordem. Moro. Depois de ser chamado de covarde por Calil, Moro afirmou que chega a ser elogio receber ataques de um político que já admitiu em debate que rouba, mas não pede propina, e teve a gestão investigada por superfaturamento. O ex-juiz se referiu à fala de Calil durante um debate na Rede TV com o então candidato a prefeito João Leite, na campanha de 2016. Na ocasião, o tucano passou a levantar débitos e processos trabalhistas de Calil e exibir comerciais nos quais ex-funcionários o acusam de não ter depositado benefícios previdenciários, por exemplo. Moro também atacou a aliança eleitoral firmada entre Calil e Lula para as urnas neste ano, e que confirmou o deputado estadual André Quintão, do PT, como pré-candidato a vice-governador na chapa de Calil. Abre aspas para Sérgio Moro. Lula e Calil se merecem, mas Minas Gerais não merece nenhum dos dois, acrescentou o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. O Super Notícias desta terça vai para o seu primeiro intervalo. Não saia daí, que eu volto já já.